Ok? Peso morto e ganhos comerciais. Para concluirmos porque os impostos resultam em peso morto, vamos considerar um exemplo. Imagine que Joey limpe a casa de Jenny a cada semana por $100. O custo de oportunidade do tempo de Joey é de 80 e o valor de uma casa limpa para a Jenny é de 120. Portanto, cada um dos dois recebe um benefício de 20 pela transação. O excedente total de 40 mede os ganhos de comércio dessa determinada transação. Então, lembrando que se a Joy acha que o preço que ela está disposta a receber é de 80 e o preço que a Jenny está disposta a pagar é 120, mas a transação ela está lá em 100, as duas vão ter excedente. Uma vai ter o excedente do produtor e outra vai ter o excedente do consumidor. Suponhamos agora que o governo imponha um imposto de 50 para os prestadores de serviço de limpeza. Agora, não há preço que Jenny possa pagar a Joey que os deixe em melhor situação após o pagamento do imposto. O máximo que ela está disposta a pagar pela limpeza é 120. Então, o máximo que a consumidora Jenny está disposta a pagar, 120. Mas isso deixa a Joey com apenas 70 após pagar o imposto. Então, vamos supor que a consumidora pague 120, tira os 50, restam 70. Menos do que o 80 do seu custo de oportunidade. Só que por menos de 80, que é o quanto Joey está disposta a receber, está abaixo, 70 está abaixo do 80, do custo de oportunidade do prestador de serviço. Entretanto, para que Joey recebesse seu custo de oportunidade de 80, Jenny teria que pagar 130, o que está acima do valor de 120, que ela atribui a uma casa limpa. Com isso, Jenny e Joey cancelam seu negócio. Joey fica sem renda e Jenny tem de se acostumar a viver em uma casa suja. Então, nesse pequeno exemplo, o Menkyu coloca aqui o fato de que tanto o consumidor como o produtor vão determinar o quanto um está disposto a pagar e quanto o outro está disposto a receber. Então, se eu crio um imposto em que cria dificuldades para atender a disposição a pagar do consumidor e para atender a disposição a receber do produtor, como mostra esse exemplo, você vai criar uma situação em que a transação não vai acontecer. Porque se ela acontecer, alguém vai estar perdendo. Então, ou o produtor, o prestador de serviço vai estar perdendo porque ele terá que prestar um serviço abaixo do seu custo de oportunidade, ou então o consumidor terá que pagar a mais, o que talvez ele não tenha em termos de renda para arcar com essa despesa maior do que a que ele está de fato disposto a pagar. O imposto, portanto, piorou a situação dos dois num total de 40, uma vez que eles perderam essa quantia de excedente. Ao mesmo tempo, o governo não consegue coletar nenhuma receita deles porque o negócio foi cancelado. Então veja, a criação de um imposto muito exagerado pode fazer com que aquela quantidade vendida, a transação não aconteça, e ao não acontecer a transação, como o governo ele recebe um pedaço de todas as transações que ocorrem, se a transação é cancelada, o governo não recebe. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, numa crise. Uma crise econômica faz com que as pessoas façam menos transações comerciais e, consequentemente, isso diminui a arrecadação do governo. Então, veja, neste caso, um imposto exagerado de 50 prejudicou o consumidor e produtor e, ao cancelar, eles ainda não vão resultar no efeito desejado pelo governo, que é o desejo de arrecadar tributo, porque não tem transação. Então, os 40 são um peso morto. É uma perda para os compradores e vendedores em um mercado que não é compensado por um aumento da receita do governo. Com base nesse exemplo, podemos perceber a fonte
do peso morto. Então, os impostos causam peso morto porque impedem que os compradores e vendedores obtenham alguns dos ganhos de comércio. Então, por isso que dentro dessa perspectiva, o imposto ele cria uma distorção no mercado, tanto para o lado da oferta como para o lado da demanda. E aqui vimos também para o lado do governo, ou seja, você cria um imposto que ele pode ter um efeito nulo, o governo pode não arrecadar aquilo que espera ou arrecadar nada, porque justamente aquele imposto inibe qualquer tipo de ganho comercial por parte das forças de mercado. A área do triângulo entre as curvas de oferta e demanda, a área C mais E na figura 3, mede essas perdas. Então, aquele espaço lá que não representava nem tributo, nem excedente do produtor, nem excedente do consumidor, representava, portanto, perdas para compradores e vendedores, que podem ser vistas mais facilmente na figura 4, lembrando-se de que a curva de demanda reflete o valor do bem para os consumidores e que a curva de oferta reflete os custos para os produtores. Quando o imposto aumenta o preço para os compradores para PC e reduz o preço para os vendedores para PV, os compradores e vendedores marginais deixam o mercado. Então, lembre-se lá do conceito de compradores marginais e de vendedores marginais, ou seja, se eu aumento um preço um pouquinho mais, eu crio um imposto, consequentemente eu tiro do mercado aqueles compradores e vendedores que, ao preço subir um pouco mais, eles deixam de consumir porque eles não estão nem dispostos a receber e nem dispostos a pagar aquele valor ou aquele valor transacional. Então isso faz, portanto, com que você resulte numa queda vendida de Q1 para Q2. Mas como mostra a figura, o valor do bem para esses compradores ainda supera o custo para os vendedores. Como no exemplo de Joe e Jane, os ganhos de comércio, que é a diferença entre o valor para os compradores e os custos para os vendedores, são menores que o imposto. Com isso, essas transações deixam de ser realizadas a partir do momento em que o imposto entra em vigor. O peso morto é o excedente perdido, porque o imposto desencoraja a realização destas transações mutuamente vantajosas. Então, esse é o argumento desta teoria. E o que mostra aqui a figura 4, então, para a gente ver agora em termos gráficos. Então, o peso morto, quando o governo cria um imposto sobre um bem, a quantidade vendida cai de Q1 para Q2. Então, eu crio um imposto, eu estou aqui em Q1, aqui eu tenho a curva de oferta e a curva de demanda, o preço de equilíbrio, né, sem tributos. Então, eu tenho aqui, tenho uma quantidade aqui, marcar de amarelo. Pois bem, criou o imposto, quantidade vendida cai. Redução da quantidade vendida devido aos impostos, ou seja, vários compradores e vendedores marginais vão embora do mercado porque não é mais interessante nem consumir e nem produzir nessas condições. Com isso, para qualquer quantidade de Q1 e Q2, os potenciais ganhos do comércio entre compradores e vendedores não ocorrem. Então aí aqui eu tenho o preço que o comprador paga, o preço que o vendedor recebe. Essa diferença é o montante de imposto, conforme mostra aqui. Então, o montante de imposto é este quadrado PC, PV, o preço aqui conectado na oferta e o preço conectado na demanda. E esse triângulo aqui que está fora de tudo, né, representa, portanto, os ganhos de comércio perdido. Então, esses ganhos perdidos, de comércio perdidos, originam a perda do peso morto. Então, isso aqui é fundamental. Então, esses ganhos perdidos originam a perda do peso morto. Pois bem, se você